Boa tarde, camaradas. Esta moção setorial intitula-se Artes e Cultura, Indústrias Criativas. É subscrita por Vítor Ferreira, Andreia Silva, Rui Gonçalves, Bruno Oliveira e Manuel Machado. O contexto de crise económica que assola o país e teme em persistir pode ser contrariado se começarmos a considerar o setor cultural como um reservatório de esperanças e ideias novas para o crescimento económico. O fim das desigualdades sociais, assim como a prosperidade económica do Portugal de amanhã, dependerão das ideias que tivermos hoje para o fazer evoluir. A cultura assume-se como um espaço de forte poder criativo e, logo por aí, capaz de desenvolver as melhores ideias neste cenário tão desfavorável. A crise económica apela à criatividade no sentido do progresso. Além disso, não podemos ignorar que a formação cultural torna os jovens mais capazes. A geração mais bem preparada de sempre cresceu rodeada de polos de cultura emergentes com a entrada no nosso país na União Europeia. Deixar cair por terra todos os valores que se tentaram incutir nos jovens dos últimos 26 anos de integração europeia é um erro crasso. Lamentavelmente, é o que está a acontecer. Nunca nos últimos 30 anos a fatia do orçamento de Estado para a cultura foi tão baixa como é atualmente, cerca de 0,2% do PIB. A retração do investimento público na cultura é tão alarmante que é urgente tomarmos posição por um setor que o discurso político proclamou durante muitas décadas ser determinante para o desenvolvimento económico e social do país. Ao que tudo indica, o recuo do financiamento público na cultura não é circunstancial. Corresponde antes a uma mudança de paradigma. O Estado quer deixar de pagar a cultura. É indispensável contrariar esta tendência. Os valores culturais não podem ser desvalorizados no contexto atual. Pelo contrário, a cultura tem aqui um papel fundamental. A crise económica e política não é certamente cultural. Integrando mais amplamente a cultura no planeamento urbano, na política social e no desenvolvimento das empresas, podemos tornar as cidades muito mais sustentáveis do ponto de vista económico e também mais atraentes e agradáveis. Segundo um estudo coordenado pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial e de acordo com os dados de 2009 referentes ao norte de Portugal, existem 20.703 empresas no setor das indústrias criativas. A faturação ascendeu a 1,2 mil milhões de euros. Atualmente, na União Europeia, as indústrias criativas representam entre 3,3% e 4,5% da economia. Parece evidente que o impulso das indústrias culturais e criativas se caracteriza como uma fonte de oportunidades de geração de emprego e riqueza para a região norte, pela dimensão histórica, cultural e patrimonial. Por isso, devem ter obrigatoriamente um papel de destaque nas agendas políticas do governo português e dos responsáveis políticos locais. Existe, de resto, uma proposta da Comissão Europeia de um novo programa de apoio, intitulado Europa Criativa. Este programa tem por objetivo, precisamente, apoiar os artistas e os profissionais dos setores criativos de toda a Europa. Esta moção setorial convida, portanto, todos os responsáveis políticos a fomentar iniciativas que possam fazer sair a arte do seu isolamento e integrá-la juntamente com a criação e a atividade cultural na sociedade em geral. Temos de criar relações efetivas e duradouras entre a comunidade artística, as indústrias criativas e outros setores, como a educação, o mundo empresarial, a produção, a investigação e as atividades associadas ao desenvolvimento. Há muito a ganhar, nem que seja suscitando novas relações. Esta estratégia pode criar um forte crescimento sem necessidade de grandes investimentos financeiros. O setor cultural tem, de resto, uma vantagem em relação aos demais. O seu recurso principal é ilimitado, que é o capital intelectual e a criatividade. Assim, sem grandes recursos financeiros, pode ter um papel muito importante no aumento da competitividade empresarial e contribuir para o desenvolvimento económico e para a coesão do território. O setor é dinâmico e tem capacidade para gerar emprego. Num período de crise, torna-se fundamental que seja dinamizado pela criação de valor que pode gerar, pelo potencial de empreendedorismo e inovação. Além disso, não nos podemos esquecer do efeito que tem nos outros setores de atividade, nomeadamente no campo das tecnologias de informação, das comunicações, turismo, entre outros. Para concluir, deve dar-se visibilidade e um novo impulso, encorajando e estimulando uma nova geração de empreendedores que aposta fortemente na inovação, na criatividade e na transformação de boas ideias em negócios. Precisamos todos ser melhores naquilo em que os artistas já o são, fazer mais com menos, encontrar novas e revigorantes perspectivas e novas e excitantes sinergias. A arte não é apenas algo acessório.
propomos aqui um desafio a todos os delegados, que reflitam sobre o que é preciso fazer para que o setor cultural em Portugal não define de vez e para que os melhores de nós não tenham todos de emigrar.